X-Men Evolution do cancelamento mais 10 curiosidades da produção do desenho. Na última eu falo sobre como seria a continuação da animação. Se liga no vídeo. X-Men Evolution é um dos desenhos mais marcantes do início dos anos 2000. Se você cresceu naquela época, provavelmente se lembra de correr até a escola para chegar a tempo de assistir aos episódios no SBT. E entender melhor como ela foi feita, por que foi cancelada e o que poderia ter acontecido em uma quinta temporada. Antes de começar essas curiosidades, inscreva-se no meu canal e me ajude a continuar fazendo conteúdo de qualidade. Coprodução internacional. Embora X-Men Evolution seja lembrado como uma animação norte-americana, a sua produção foi bastante internacional. Os episódios não eram animados dentro dos Estados Unidos. O trabalho pesado da animação foi feito em estúdios do Japão e da Coreia do Sul. Esses estúdios eram responsáveis por dar fluidez aos movimentos, expressividade aos personagens e qualidade visual. Enquanto isso, a gravação das vozes acontecia em Vancouver, no Canadá, e toda a parte de produção, edição e distribuição ficava em estúdios da Califórnia, nos Estados Unidos. No início, isso gerava um problema logístico enorme. Os criadores precisavam viajar semanalmente entre os Estados Unidos e o Canadá para acompanhar o processo. Só depois que foi instalada uma linha digital direta é que esse trabalho se tornou mais rápido e menos cansativo. Essa mistura de talentos internacionais deu ao desenho um estilo único, ao mesmo tempo com cara de animação americana, mas com toques de dinamismo oriental. Conexão visual com o filme X-Men 2000, mas não integrado. X-Men Evolution foi lançado praticamente ao mesmo tempo que X-Men o filme 2000. Isso fez a Fox imaginar que o desenho poderia conversar com o visual do cinema, ajudando a divulgar o longa e criando uma identidade parecida entre as duas obras. Mas havia um problema sério. A equipe do filme não queria revelar detalhes visuais antes da estreia. Os criadores da animação só tiveram acesso a alguns elementos muito limitados, como a cadeira de rodas do Professor Xavier e o design do Dente de Sabre. O restante precisou ser inventado do zero. Essa liberdade fez Evolution se diferenciar dos filmes e conquistar seu próprio espaço sem depender da bilheteria do cinema. Dificuldades de direitos autorais dentro da Marvel. Outro ponto pouco comentado é que na época que X-Men Evolution foi produzido, a Marvel estava em crise financeira. Para conseguir se sustentar, ela havia vendido os direitos de adaptação de vários personagens para diferentes estúdios. A Fox, por exemplo, detinha os direitos dos X-Men para o cinema e também controlava boa parte do licenciamento de produtos relacionados. Isso trouxe um grande obstáculo para a animação. Nem todos os personagens podiam ser usados livremente. Se o herói já tivesse os direitos negociados com outro estúdio, a equipe precisava negociar, adaptar ou até criar personagens novos para preencher os espaços. Foi justamente uma limitação que gerou ideias como a criação de Spike e que não existia nos quadrinhos. Ao mesmo tempo, a série conseguiu incluir participações especiais de outros heróis, como Capitão América e Nick Fury, mas sempre com muitas restrições e discussões contratuais. Em resumo, o desenho não podia simplesmente usar qualquer mutante famoso da Marvel. Era preciso criatividade para contornar os bloqueios jurídicos. Limitação do uso do Wolverine. Wolverine muito velho. Quando se fala de X-Men, a primeira figura que vem à mente é quase sempre o Wolverine. No entanto, em Evolution, o personagem foi colocado em segundo plano. O motivo? A emissora Kids Warner Bros., que transmitia o desenho, considerava o Wolverine violento demais para o público infantil. Seu estilo de luta com garras, cortes e brutalidade não combinava com o tom mais leve que o canal exigia. Por isso, Wolverine foi mantido como professor coadjuvante, aparecendo mais em missões isoladas do que como protagonista. Essa decisão frustrou alguns fãs, mas abriu espaço para que os adolescentes da equipe, como Ciclope, Jean, Lince Negra e Noturno, ganhassem mais destaque. A estreia inédita de X-23. Uma das maiores contribuições de X-Men Evolution para todo o universo da Marvel foi a criação da X-23. Ela apareceu pela primeira vez na terceira temporada, apresentada como Arma X-23. A personagem foi pensada justamente para compensar as restrições do Wolverine. A ideia era mostrar uma versão jovem e controlada da experiência genética que criou o Logan. O sucesso foi tão grande que a Marvel decidiu levar a X-23 para os quadrinhos e anos depois ela acabou chegando até o cinema em Logan em 2017. Ou seja, sem Evolution talvez hoje não conhecêssemos Laura Kinney, que se tornou uma das mutantes mais queridas da atualidade. A origem de Spike. Outro personagem criado especialmente para o desenho foi Spike. Ele é sobrinho da Tempestade e possui o poder de projetar e manipular espinhos de osso pelo corpo. O surgimento dele não foi por acaso. Inicialmente, os produtores planejavam colocar o Homem de Gelo como um integrante fixo da equipe. Porém, eles queriam adicionar representatividade à animação.
e decidiram criar um herói novo. Spike trouxe representatividade sendo um jovem negro em um time de protagonistas que, até então, era majoritariamente branco. Além disso, sua jornada na série foi marcante. Ele começou como aluno do Instituto Xavier, mas aos poucos perdeu o controle de seus poderes e acabou se unindo aos Morlocks, mutantes rejeitados que viviam nos esgotos. Essa transição deu um tom dramático à narrativa. Mesmo sendo um personagem exclusivo da animação, Spike conquistou muitos fãs e é, até hoje, lembrado com carinho. Conteúdo com teor mais adulto, só que não. Embora fosse exibido em um canal infantil, Evolution lidava em temas mais sérios. A Warner Bros. Exigia que os romances fossem suavizados e que cenas de violência fossem reduzidas ao mínimo. Isso obrigou os roteiristas a serem muito criativos para trabalhar emoções intensas sem ferir a censura. Após a segunda temporada, os enredos começaram a ficar mais adultos. A ideia inicial da Warner era uma história mais focada para crianças e adolescentes. Com o tempo, eles tiveram que trazer mais carga dramática aos personagens. Foi bastante difícil introduzirem os Morlocks e os arcos mais dramáticos, mas com o tempo os produtores tiveram que dar uma maneirada. O romance entre Jean Grey e Ciclope, por exemplo, foi mostrado de forma tímida, sem muitas demonstrações de afeto. Já os conflitos internos de personagens como Noturno e Vampira, que lidavam com aceitação e isolamento, foram tratados de uma maneira simbólica, mas ainda assim tocante para os jovens da época. Easter eggs e participações especiais. Apesar das limitações de direitos, a série conseguiu inserir várias referências ao universo da Marvel. Em alguns episódios vimos participações especiais, como Capitão América, e além disso, pequenos easter eggs apareceram ao longo da série, incluindo menções ao Homem-Aranha, Nick Fury e até o vilão Fin Fang Foom. Esses detalhes funcionavam como presentes para os fãs mais atentos, mostrando que o desenho fazia parte de um mundo maior, mesmo que de forma indireta. O Arco do Apocalipse. A quarta temporada de X-Men Evolution traz o épico Arco do Apocalipse, considerado por muitos fãs como uma das melhores histórias do desenho e, segundo alguns, até mais impactante que várias versões do Apocalipse nas HQs. Isso porque o Apocalipse também é trabalhado na segunda temporada. Ao longo da série, ele é levantado como um grande vilão, não só na quarta temporada. Cancelamento e o que poderia ter sido na quinta temporada. Por que a série foi cancelada? X-Men Evolution teve 4 temporadas somando 52 episódios entre 2000 e 2003. O fim não aconteceu por queda de qualidade ou falta de ideias. Segundo o criador Robert N. Skir, o cancelamento foi resultado de uma decisão de mercado. Naquela época, Kids Warner Bros. Começou a mudar sua grade para competir com canais como a Nickelodeon. A estratégia era investir em outros tipos de programas e deixar de lado séries como Evolution, mesmo que elas ainda fossem populares, que a quinta temporada traria. Nos planos originais, a quinta temporada daria continuidade à saga de Fênix Negra, que já havia sido insinuado no último episódio. Além disso, mostraria a transformação de Magneto como herói, os Sentinelas e a criação da Força Federal. Um grupo governamental criado para caçar mutantes e que teria como integrantes alguns membros da Irmandade. Por que a Warner produziu a série? A série X-Men Evolution não foi produzida totalmente pela Warner, mas sim por uma parceria entre a Marvel, que detinha os direitos dos personagens, e o estúdio Film Roma. A Warner participou do projeto como canal de exibição nos Estados Unidos, através do bloco Kid Warner Bros., o que lhe deu influência sobre a adaptação e o estilo da animação. Além disso, a Warner Bros. Television ficou responsável pela distribuição da série no país, garantindo um maior alcance. Em resumo, a Marvel era a dona da propriedade, a Film Roma a produtora e a Warner funcionou como a vitrine e distribuidora da série. No início dos anos 2000, era comum redes de TV licenciarem personagens de grandes marcas, mesmo de concorrentes, para reforçar a programação. Ou seja, a Marvel não tinha estúdio de animação para tocar o projeto sozinha. Muitos desses acontecimentos chegaram a ser mostrados rapidamente uma visão do futuro feita por Charles Xavier, servindo como despedida para os fãs. X-Men Evolution marcou uma geração inteira. Foi um desenho que conseguiu misturar a aventura, drama, adolescente e ação, sem perder a essência dos quadrinhos. Ele trouxe personagens novos, como Spike, apresentou ao mundo a X-23 e mostrou que era possível contar histórias de mutantes de uma forma acessível e emocionante.
Mesmo com as limitações de direitos autorais, com a censura do emissor e com a concorrência de outros canais, Evolution deixou sua marca. Até hoje, muitos fãs se perguntam como teria sido a quinta temporada se a saga da Fênix Negra teria ganhado uma adaptação mais fiel. O X-Men Evolution fez parte da sua infância e adolescência, assim como da minha. Compartilhe essa lembrança com os seus amigos que também cresceram assistindo o desenho no SBT. E claro, continue acompanhando para mais curiosidades no mundo de Mac.